Com vocês, um linear OM para manutenção. Linear novinho, chegou pra gente. Segundo o dono, a ventoinha parou de funcionar. Vamos abrir a caixa, vamos dar uma olhada. Linear já aberto. Mostrar para vocês a construção desse equipamento fora de série. Começar com a fonte de alimentação, o transformador toroidal. Aqui a placa, uma das placas, né, de controle. Aqui onde é realizada a seleção da voltagem de entrada. Vários fusíveis de segurança. O linear tem aqui. Tem um aqui, mais fusível aqui. Tem outro aqui embaixo de ação lenta. Mais um aqui em cima. Cabeamento bem orientado. Tudo bonitinho. Ferrite em vários cabos. Como você pode observar. Aqui a conexão de entrada de alimentação, entrada AC, filtro de linha. Essa outra placa, a placa de alta tensão, a fonte de alta. Também muito bem projetada, compacta. E aqui a parte de RF, parte de potência. Tanque final. As bobinas todas montadas em base de porcelana. Deixa eu tirar o cabo da câmera aqui da frente para vocês verem melhor. Tudo com banho em prata, ainda brilhando, novinho, linear, né? Aqui temos a válvula. Supressor parasítico, que esses dois resistores já deram uma esquentadinha. Já estão cumprindo o papel deles para bloquear oscilações indesejáveis em VHF. Esse aqui é um fusível de proteção da linha de mais B. Caso ocorra alguma falha, um curto na válvula, um curto em algum capacitor, temos um fusível protegendo a fonte de alimentação aqui. Chave de banda, fantástico, muito boa. Relé a vácuo, os capacitores variáveis. E o problema dele é que não funciona essa ventoinha, tá? Ela está inoperante, não refrigerando a válvula. Então, extremamente perigoso isso. Nós temos também uma outra ventoinha aqui. Ela é responsável por refrigerar a parte também da fonte de alimentação, a comunicação entre os dois lados. Essa parte aqui é vazada, né? O que eu vou fazer agora é aprender um pouco mais sobre o linear, o princípio de funcionamento. Temos aqui o manual do usuário, onde ele ensina, ele explica direitinho a parte de funcionamento, como ele trabalha. Tem ajuste dos blowers pelo menu do usuário. Você pode navegar no menu e ajustar a ventoinha, o funcionamento dessa ventoinha como normal, PTT ou always, ou sempre ligado. Então, por isso que é importante ler, aprender sobre o funcionamento do linear. É um linear bem completo, complexo. Te levantar, poder saber direitinho o princípio de funcionamento dele, para que eu não cometa nenhum erro também, que eu não seja enganado pela falta de conhecimento. Sim, eu deitar o cabelo, eu partir para trabalhar no circuito sem saber como ele funciona,
eu posso interpretar de maneira errada alguns sinais, algumas tensões, algumas informações, sendo que de repente é normal. Temos aqui a parte do esquema do linear. Já fiz alguns levantamentos na parte do blower switch, que é a seleção de velocidade da ventoinha aqui da válvula, que é esta placa aqui. Ele seleciona as duas velocidades para refrigeração da válvula. Aqui é um sensor térmico, tá? Tem essa lâmina que fica de frente, bem em cima aqui do fluxo de ar, e um sensorzinho, um diodo, um sensor térmico aqui desse outro lado. Então a gente vai saber, ele fica monitorando a temperatura. Se subir demais, esse resistor é colocado em curto por um desses relés. Primeira velocidade deixa o sinal, a tensão que vai para essa ventoinha passando por esse resistor, então limita a velocidade. No caso do processador entender que a válvula está muito quente, ele aciona um outro relé, fazendo um curto em cima desse resistor e aí aplicando tensão máxima na ventoinha para ajudar a refrigeração da válvula. E aqui também essa ventoinha ela é monitorada e acionada também pelo processador do equipamento conforme o nível de temperatura. Então já fiz um levantamento, aprendi um pouco sobre o funcionamento, as tensões. Está aqui o primeiro relé que aciona a ventoinha, ela sendo alimentada por aquele resistor, deixando o trabalho dela mais lento. Caso tenha um comando vindo do processador, ele informando que a temperatura na válvula está muito grande, ele vai polarizar esse transistor, saturando ele, fechando os contatos desse relé, e por conseguinte a gente curto-circuita esse resistor e alimenta a ventoinha com velocidade máxima. Aqui SW-ON board, que é esta placa. Aqui tem algumas tensões que eu vou explicar para vocês agora. Deixa eu atender o telefone. Quero realizar alguns testes com o linear, colocar ele em funcionamento. Preciso aguardar 210 segundos até finalizar o warm-up. Então, aguardar esse tempo. O que a gente pode observar é que durante o período de warm-up a ventoinha está parada, o blower, né, não há funcionamento dele, e o externo também completamente parado. Pelo que eu me informei, o externo só vai funcionar em algumas condições, só vai ficar 100% operacional se eu selecionar no menu a função Always. Senão ele vai acionar por temperatura ou quando o linear for colocado em transmissão. Então, continuo aqui aguardando o período. Outro detalhe, removi o fusível de alta, não há necessidade de ficar alimentando a válvula com alta tensão, esquentando ainda mais ela. Vou fazer alguns testes chaveando o linear, não é necessário alta tensão, eu não vou amplificar nada, já chega o próprio calor gerado pelo filamento. Finalizado o processo warm-up, linear eu já consigo colocar ele em operação, óbvio, sem excitação, sem alta tensão na válvula. O que eu quero checar é o funcionamento da refrigeração, as duas ventoinhas, os dois blowers parados, ok. Segundo o manual, eu tô em standby, menu, serviço, time on, faults, warnings, ok, ask, set, EBS, store default, LCD contrast, set blower, ok, enter.
agora está como blower com temperatura, que seria o normal. Eu quero colocar como PTT on. Feito isso, dou ESC, colocar o linear em operação. Eu vou chavear o linear. Essa ventoinha eu estou tratando da ventoinha externa, tá? Ela tem que ser acionada. O processador tem que liberar o funcionamento dela. Como é liberado o funcionamento? Deixa eu até explicar para vocês aqui no manual. É esta parte do esquema. Temos aqui blower externo. Ele recebe uma tensão DC 24 volts, passa por um resistor de 100 ohms. Vem aqui para o transistor T4, que o qual ele vai receber um comando vindo desse barramento, tá vendo? SW on, a placa SW on, K1. Esse conector, pessoal, vem para cá, que é a placa lógica. Aqui temos o CI, o K1, que é o PIC, onde tem todas as programações, o funcionamento dele. Lembram-se, terminal 1, pin 1, é bem esse daqui. O PIC, o CI, joga esse transistor aqui à massa, ele satura ele. Por conseguinte, a gente vai botar esse outro transistor em condução. A gente vai saturar aqui a base desse transistor, a gente vai colocar ele em condução, liberando a alimentação, a tensão de 24 volts DC desse trajeto para o blower. Será que isso vai funcionar? Será que dá certo? Bom, não, perdão. Eu cheguei a analisar o esquema e eu falei e cometi uma gafe. Corrigi ela aqui. A tensão não vem por aqui, por esse conector J1 não. Ela é fornecida diretamente pelo conector J2. Temos aqui AC 24 volts. Agora explicando, conversando com todos vocês, é que eu notei que eu errei. A tensão ela não vem pelo J1 e pelo resistor R1. Ela vem pelo J2. Temos aqui uma ponte retificadora. Temos capacitores de filtro. E aqui a tensão de 24, que vem diretamente para o emissor do T4, ok? E via J1 vai alimentar alguma outra área do linear. Então tá bom. Se tudo funcionar bem, o que eu fiz aqui, eu selecionei a ativação desse blower quando eu colocar o linear em transmissão. Chegou o momento, eu vou chavear. Tá aí o linear, o blower funcionou assim que eu comutei o linear. Novamente, key down, on air, a ventoinha aqui externa funcionando. Aqui liberei o pedal linear. Voltou em standby, então quer dizer que está funcionando. Coloquei em standby, menu, set blower, enter. Eu quero agora always, blower turn always, sempre. Ask, tá aí. Independente do linear agora estar em standby ou on air, a ventoinha externa está sempre ativa. Eu volto aqui, menu, set blower, enter, colocar como PTT, ask mais uma vez, ela deve parar. Parou. Então eu sei que todo o circuito da ventoinha externa, de comutação dessa ventoinha externa, tá ok. Desde o PIC, enviando informação
para esse transistor e ele liberando a alimentação para essa ventoinha. Então essa área, o transistor em questão da ventoinha externa é esse aqui, o T4. Esse aqui que vai liberar os 24 volts para a ventoinha externa. Esse cabo com esse ferrite é justamente que vai para a ventoinha. Então sei que esse transistor e o circuito deles estão ok, a ventoinha está funcionando. Agora o blower interno aqui é este cabeamento dele, onde a gente vai ter os sinais, os comandos e o transistor que vai liberar o primeiro relé, que vai acionar o primeiro relé, esse aqui, T3, ok? Então, T3 é este daqui. Ele recebe 12 volts também. E quando polarizado, ele é uma chave, vai me liberar 12 volts para vir para essa placa. Eu tenho 12 volts aqui, que vai me acionar um dos relés. Bom, eu não preciso mais que o linear fique ligado, minha válvula sendo aquecida. Voltando ao blower switch, temos o conector J1. Esse conectorzinho é o que vem para cá. Pino 1, tenho 12 volts, passa por esse resistor R2 100 ohms, vai para a bobina do primeiro relé. O outro lado da bobina do relé vem para o pino 2, que é ground. Então esse lado aqui da bobina está sempre aterrado. O transistor, ele saturou, entrega 12 volts desse lado aqui da bobina. Ela obrigatoriamente tem que fechar, liberando um dos lados da alimentação de 230 volts para o blower. Lembrando que ele tem capacitor de partida, essa ventoinha, tá? Esse é o primeiro estágio, porque daí um lado está sempre sendo jogada a alimentação para o blower, tá vendo? Aqui temos as duas fases sendo entregues. Um lado sempre vindo para o blower, o outro lado aqui, ele vem por esse relé que recebeu a alimentação, ele fecha, só que vai entregar a tensão através desse resistor de 1K, o R1, limitando a velocidade. Quando a válvula esquenta muito, tiver em operação full power, ele vai receber um sinal pelo pino 4 desse conector J1. Vou vindo para cá, o pino 4 está aqui, high speed, vamos chamá-lo assim. Ele vem para o conector K1 novamente, é o pino 9. E o K1, como a gente sabe, vai para a unidade lógica. Novamente, vem aqui para o IC1, o PIC. Ele vai informar no pino 4, ele vai liberar a tensão, que novamente vai polarizar a base desse transistor e vai fazer com que ele jogue a massa o outro lado desse relé. Vejam bem a diferença. Este relé, o relé 1, ele está com um lado constantemente conectado à massa, ao pino 2 aqui, que é ground. Então é como se esse aqui ele tivesse constantemente a massa, tá ok? E o transistor T3 dessa placa é que vai liberar 12 volts para conseguir energizar a bobina. Já o relé de alta velocidade, o relé 2, ele recebe um sinal para cá que satura esse transistor. Só que vejam bem, o pino desse relé da bobina, um dos lados, está constantemente nos 12 volts. Os 12 volts que já estão sendo fornecidos pelo T3
alimentam constantemente esse lado da bobina. Quando esse transistor é saturado, ele joga o outro lado do relé a massa, que é justamente aqui o pino 2. Feito isso, a gente energiza esse relé e ele coloca esse resistor em curto, fazendo todos os 230 volts entrarem no blower e ele vai girar com velocidade máxima. Então algo aqui não está acontecendo, porque ele não funciona. Então eu quero ver se essas tensões aqui existem. Eu preciso ver o que? Se temos 230 volts, se temos 12 para poder chavear o primeiro relé, e se a temperatura subir de forma absurda, eu vou receber uma tensão para polarizar o T1, que vai fazer essa bobina energizar e fechar o relé 2. Então vamos lá, chega de lero-lero, vamos para a ação. Eu quero verificar algumas tensões. Então, linear está ligado, mas não está, digamos assim, pronto. Apenas liguei aqui, mas não ativei todo o circuito do linear. Ele está em stand-by, digamos assim. Eu estou com a minha ponta de prova justamente aqui no conector J8 para verificar essas tensões. Eu estou aqui no pino 1. Eu tenho que ter 12 volts, tá ok? No emissor desse transistor, aqui eu sei que eu tenho 12. Só que depois desse transistor aqui, será que ele vai comutar 12 volts? No momento é 0 volts. O linear está em stand-by. Colocar ele em operação. Warm up. Está aqui. 12 volts cravados. Ok? O processador liberou que esse transistor jogasse a tensão de alimentação para cá, para esse relé. Então a primeira velocidade era para estar funcionando. Isso se o relé estiver bom aqui, né? E o blower estiver recebendo a sua tensão de alimentação. Então eu consegui verificar que o processador está enviando 12 volts. Eu quero fazer um outro teste. Segundo pelo manual, ele entende a temperatura, ele monitora, ele fica sempre monitorando. Se eu colocar aqui em off, antes mesmo de finalizar o warm-up, eu vou ter que ter a seguinte mensagem: cooling, ele vai resfriar. Time to switch off, 53 segundos. E permaneço com 12 volts. Enquanto o processador ele resfria, ele entende que é necessário resfriar a válvula, ele vai manter durante esse período os 12 volts disponíveis para continuar energizando o relé e manter a ventoinha aqui, o blower, funcionando. Vamos aguardar o fim, o término desse período. Esse vai cessar os 12 volts. Vocês conseguem observar? Será que dá para ver aí? Ok. Finalizou o resfriamento e caiu a zero a tensão. Está funcionando perfeitamente bem a parte de controle. O que eu quero medir agora é o pino 4, a informação de alta velocidade que vem do processador. Finalizado o processo de warm-up, tensão ainda em 6 mV, tá ok. Colocar o linear em operação. 6 mV. Agora, como é que eu vou esquentar isso daqui, esse sensor dele? Um soprador térmico. Aqui um pouquinho distante. Eu quero ver se vai aqui haver alguma alteração nessa tensão aqui. Se ele vai entender que a temperatura está muito alta.
e automaticamente vai ativar. Aí, funcionou! Eu esquentei esse sensor aqui bem de longe para não danificá-lo. O que aconteceu? O processador entendeu que a temperatura está extremamente elevada e agora enviou a tensão pelo pino 9 high speed para cá. Eu escutei um relezinho, não sei se vocês escutaram. A tensão baixou novamente. Ele entendeu que a temperatura lá caiu. Então quando vem essa tensão, vai polarizar esse transistor, liberando a alimentação para esse relé e curto-circuitando o resistor. Novamente a gente vai fazer isso. Eu estou aqui com 6 mV. Vou de longe esquentar o sensor térmico lá. Ele deve entrar em funcionamento. Vamos ver. Prontinho, tá aí. 4.3. Vamos ficar prestando atenção. Silêncio. A gente vai, assim que essa tensão cair, a gente vai escutar um barulho de um relé. Prontinho. Escutei um clack. A tensão, na verdade, caiu. E o relé, o barulho de clique, foi justamente do relé 2 sendo desenergizado. Ou seja, todo o circuito eletrônico, o circuito de controle aqui do blower interno está funcionando perfeitamente bem. E veja aqui que interessante, eu vou desligar aqui o linear, ele cooling, e a temperatura 48,5 graus. Eu vou tentar aumentar a temperatura, vamos ver se vai influenciar aqui no sensor, como ele trabalha. 50 graus, tá vendo? 52, 54, 56, 59. Então toda a parte térmica, o controle térmico do linear tá ok, o circuito eletrônico tá perfeito. Todas as tensões estão sendo comutadas. Acontece que alguma coisa aqui não está deixando essa ventoinha funcionar. Então, desligar aqui o linear e partir para algumas avaliações aqui no deck. Depois de muito trabalho, o blower foi removido. E sai material, hein? O que sai de parafuso, de porquinha, de arruela. A gente tirou aqui também a válvula. Belo componente. Parte do deck das válvulas, chaminé. Aqui onde a válvula vai encaixada. Tudo material primeira linha, tudo muito bem montado. Aqui a juntinha do blower, que vai aqui em cima. Tem que remover tudo, pessoal. Sai tudo. Aqui a placa de controle de velocidade também do blower, capacitor de partida. Desmonta tudo. Toda a parte de RF, para quem é curioso, gosta de saber. Parte de entrada, excitação da válvula aqui. Muito bem montado, mas sai conector, hein? Tem que soltar tudo para a gente poder tombar aqui o deck da válvula. E aí a gente desmonta. A ventoinha tá aqui, ela já fora
casulo. Tá aqui o caracol. Primeira linha, realmente. Produto de qualidade. Para quem também quiser pesquisar. Tá aqui o part number. Made in Germany. EBM G2E085-AA01-01. No eBay, $260 custa essa ventoinha. $260 mais frete e impostos. Carinha, bem carinha. Vamos ver o que a gente pode fazer por ela. Se a gente vai encontrar aqui no Brasil, eu sei que existe um representante dessa marca aqui em São Paulo. Vou correr atrás. De repente eles têm só essa parte aqui para vender. De repente o preço é interessante. Vamos ver o que a gente vai conseguir. Voltar a botar esse monstro para operar. Esquece quanto a material de reposição aqui no Brasil. Não existe. Fui numa empresa que é revendedora dessa marca aqui na Dutra, na Vila Maria, em São Paulo. Uma empresa enorme na parte de refrigeração. Eles não têm essa peça. Me indicaram andar lá pela Alameda Glatt em São Paulo, que lá, pessoal, lá essa rua tem muita parte de refrigeração, ventilação, ar condicionado. Andei. O pessoal olhava para essa ventoinha e fazia cara de interrogação e comentavam que materiais da EBM são extremamente difíceis de ser encontrado aqui no Brasil. Então, sobrou pra gente aqui fazer a manutenção. Desmontei a ventoinha e observando aqui, eu vejo que existe um fio quebrado do enrolamento. Vocês conseguem ver? Eu quero acreditar que esse seja o nosso único culpado. Esse fiozinho estourado. Só que outro problema é sacar essa base sem eu desalinhar o conjunto. Porque como vocês puderam observar, isso funciona de uma maneira muito, mas muito macia. Muito reto. Não há falha no balanceamento dessa peça e nem pode existir. Então verei o que a gente vai fazer. Linear remontado. Tudo leva a crer que eu consegui fazer a manutenção na ventoinha. Tudo leva a crer que vai funcionar. Havia um enrolamento com um fio quebrado. Com muito cuidado, com muito jeitinho, eu consegui dar um jeito nele. Nas medidas estáticas que eu realizei, passou de novo a ter indicação da bobina, tá ok. Então, remontado, um trabalho descomunal para colocar tudo no lugar. Linear tá ligado. Vamos dar um switch on nele. O que eu quero observar é justamente o blower. Será que ele vai ligar? E aí, ligou! Bom, até pelo barulho, né? Está refrigerando a válvula. Maravilha! Tudo ok, tudo em ordem. Tubo sendo refrigerado. Não foi necessário substituir a ventoinha, até porque é uma peça bem cara. Consegui recuperar com total segurança. Se eu visse que realmente não teria confiabilidade no serviço, eu partiria para a troca do componente. Mas graças a Deus foi possível o reparo tranquilo dela. Então tá ok. Eu não vou permanecer no warm-up. Desligar ele. Tem que aguardar 1 minuto para o switch off completo. Porque agora eu vou colocar o fusível de novo na linha de mais B. E colocar esse avião para transmitir.
Quem vai excitar é o FTDX 5000. Setup legal, né? FTDX 5000 e uma OM 2000 linear pronto para teste. Vou excitá-lo com mais ou menos uns 15 watts, tá? Não mais do que isso. Acho que nem precisa. Colocar ele aqui em operação, ligar o rádio. Tenho aqui 2000 watts. Keydown 1700 e pouquinho, pastilha para 2500, escala de cima, quase 1800 watts de saída para 15 watts de entrada. Tá aqui todas as informações, aqui próximo de 2000. Ventoinha funcionando perfeitamente bem. Não está muito quente. Tudo em ordem. Linear. Top. Aí sim. Prontinho para entregar para o proprietário. Importante aguardar o período de resfriamento da válvula. Ele está indicando 40,5 graus centígrados. Aqui em cima é a temperatura do vento. Mas o tubo em si realmente está bem mais quente que isso. Tudo em ordem, tudo perfeito. Antes de fechar, eu vou querer apenas fazer um único ajuste aqui que não está de acordo com o que eu gostaria. Aqui no Brasil, a tensão da rede elétrica não é 220. Estamos próximos de 240. E aqui ele já desligou. Agora eu vou desligar definitivamente o linear. Eu vou passar esse jumper aqui para cima. Não há porquê a gente ficar sacrificando o linear dessa maneira. A tensão de placa será acima do ideal. E o mais importante, que ninguém acaba se preocupando ou pensando nisso, a tensão de filamento é o que pode destruir um tubo desse, diminuir a vida útil dele em mais de 50% em um breve período, se a tensão de filamento estiver acima do especificado pelo fabricante. Então, setar a tensão de entrada aqui para o valor correto no Brasil, pelo menos em São Paulo. Linear fechado. Funcionamento do blower perfeito. Então, vamos para o último teste, né? Vou mostrar para vocês. Eu vou excitar com 26 watts. Tá aqui. Vou colocar em operação. 26 de entrada para 2000 watts de saída. 2 kilowatts. Out. Maravilha. Funcionamento perfeito do linear. Então tá aí, pessoal. Esse foi a reparação desse belíssimo linear. Funcionamento perfeito. Blower ok. Fantástico. 2000 watts de saída para apenas 30 watts. Nem isso. Um abraço para todo mundo. E até mais. Esse aqui é show de bola. Esse é pra gente grande mesmo.